Os erros invisíveis que te impedem de ser aprovado. Eu sou Carlos Cesário, eu te ensino a estudar para ser aprovado em concurso público, sem você precisar se matar de estudar. Nesse vídeo eu vou trazer uma série de perguntas que vêm de seguidores, de mentorados, perguntas que a gente ouve de muita gente que está aí na batalha, na jornada para ser aprovado em concurso. Então, se você tem uma pergunta, uma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou trazer nos próximos vídeos. Primeira pergunta. Eu preciso estudar muitas horas por dia para passar? Essa pergunta, ela vem de uma crença que muitas pessoas que estudam para concurso têm na mente. Uma crença que foi criada, às vezes, lá desde a época da escola, das séries iniciais, quando a gente começou a estudar. Uma crença que veio lá dos nossos pais, dos nossos professores, que diziam para a gente o seguinte: olha, quanto mais você estudar, mais sucesso você vai ter. Quanto mais você estudar, melhor você vai na prova. E quanto melhor você for, melhor forem suas notas, mais sucesso você vai ter na vida. Essas foram frases que a gente ouvia falar desde pequeno, que foram criando, construindo essa crença na cabeça da gente. Então a pergunta é a seguinte: eu preciso estudar muitas horas para ser aprovado em concurso? A resposta para essa pergunta, ela está diretamente relacionada a essa crença que foi criada na maioria das pessoas. O que diziam para você quando você era pequeno, na escola? Que era bom estudar muito ou estudar pouco? Que você ia ter sucesso na vida se você tirasse boas notas ou tirasse notas ruins? Que você tirasse boas notas. E para você tirar boas notas, o que diziam para a gente? Que você precisava estudar bastante. Estudar muito. Então, muitos de nós crescemos achando que a solução para a nossa vida, para o nosso sucesso profissional e financeiro, era estudar cada vez mais. Era aumentar o número de horas. E essa crença hoje pode estar te atrapalhando. Você vai perguntar, não, então eu não preciso estudar bastante? Não. É interessante que você tenha horas, mais horas de estudo. Quanto mais horas você tem disponível para estudar, é interessante? É interessante. Só que veja, é melhor você estudar 30 minutos todos os dias, de uma forma eficiente, com uma metodologia eficaz, do que você estudar 6 horas por dia de forma aleatória. De uma maneira que você não consiga reter aquele conteúdo e depois recuperar na hora da prova. Então, essa questão, essa crença de que você precisa, é mais, cada vez mais, é quantidade. A quantidade sem a qualidade não vale de nada. Quantidade de horas de estudo sem a qualidade do método de estudo não tem valor nenhum. É como eu sempre digo aqui, sempre trago essa analogia. É a mesma coisa que você ficar batendo numa árvore com o machado cego. Se o seu machado não estiver afiado, você vai ficar batendo na árvore e vai sofrer. Não vai ser eficiente, você não vai conseguir resultados. E é por isso que eu digo, se você tem uma metodologia de estudo eficiente, e você tem que conciliar trabalho, tem que conciliar família, você só tem ali, sei lá, 1 hora por dia, sei lá, 20 minutos de manhã, 20 minutos no almoço, 20 minutos à noite, totalizando 1 hora. Se você tiver um método de estudo eficiente, você consegue. Você consegue ser aprovado. Houve uma época da minha vida que eu estava estudando para concurso dessa forma. Como é que era o meu tempo? Eu acordava mais cedo, acordava ali por volta de umas 4h30 da manhã, estudava ali mais ou menos 1 hora, depois tinha mais um bloco, um pequeno bloco ali de 30 minutos na hora do almoço, e depois mais um bloco à noite ali de 40 minutos, 1 hora, aí já começava a dar aquele sono. Mas eu consegui ser aprovado em concurso estudando dessa maneira. Só que para você conseguir ser aprovado, não tendo tanto tempo para estudar, por exemplo, quem trabalha, você precisa de 2 coisas. Para quem tem pouco tempo de estudo, trabalha, tem que conciliar família, filhos, você precisa ter 2 elementos aí. Esses 2 elementos, se você não tiver, se esses 2 fatores não estiverem presentes aí no seu
na sua jornada de estudos, você não consegue ter sucesso tendo pouco tempo para estudar. Esses dois elementos são os seguintes: é a constância e o método de estudo eficiente. Não adianta você ter um método de estudo eficiente que facilite a sua memorização se você não tiver constância. E não adianta ter constância se o seu método de estudo não for eficiente. Se você tem um método de estudo que facilita a sua memorização, mas você só tem, por exemplo, 1 hora de estudo por dia, você tem plenas condições de ser aprovado. Só que você vai precisar também da constância. O que é constância? Você conseguir estudar 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, todos os dias. As pessoas têm a ilusão, não, só passa em concurso quem não trabalha, quem não tem filho, quem tem 4, 5 horas de estudo todos os dias, que pode estudar de manhã, de tarde, de noite. É uma ilusão. Se a gente pudesse pegar a lista das milhares de pessoas que são aprovadas todos os anos no Brasil em concurso público, que assumem um cargo público todos os anos no Brasil, se a gente pegar a lista dessas pessoas que foram aprovadas, a maior parte delas conciliou o estudo com outro trabalho, outro emprego. E por que elas conseguiram? Elas conseguiram exatamente porque elas tiveram presentes, de alguma forma, esses dois elementos, a constância e o método de estudo eficiente. Então, voltando à pergunta aqui, eu preciso estudar muitas horas para passar? Você precisa estudar uma certa quantidade de horas que seja necessária para você cobrir todo o conteúdo programático e memorizá-lo, por meio de revisões, por meio de atividades, de questões, simulados. Só que essas horas que são necessárias, você pode consegui-las distribuindo no tempo. É lógico que se você tiver 6 horas de estudo por dia, você vai conseguir completar essa jornada de estudo, completar, por exemplo, passar pelo conteúdo programático inteiro num tempo menor. Mas se você tem menos horas e tem a constância, você vai conseguir atingir esse número de horas também. Então, não pense que a solução está na quantidade de estudo. Se você estuda e trabalha, o trabalho, a falta de tempo, não é o que vai te tirar do jogo, não é o que vai te impedir de ser aprovado. O que vai te impedir de ser aprovado é você não ter uma metodologia de estudo adequada, que facilite a sua memorização. Vamos à segunda pergunta, então, que é relacionada a essa primeira que eu já falei. Trabalho e cuido da minha família. É possível eu passar em concurso? Como eu disse aqui, a maioria das pessoas trabalham, elas precisam conciliar o trabalho com o estudo. É a realidade. Não tem como você falar, eu vou pedir para sair do meu emprego para poder estudar, mas aí você vai viver do quê? É um dilema que muitas pessoas passam. Se eu trabalhar, eu não consigo estudar. Se eu sair do emprego para estudar, aí eu fico sem dinheiro. Então, aí a importância de você ter uma metodologia que faça com que você não precise estudar tantas horas. É um estudo de qualidade, um estudo que você não precise gastar tanto tempo e energia e facilite a tua memorização. Você recuperar essa informação na hora da prova. Então, se você tem costume de dar essa desculpa para você mesmo, ou se você conhece alguém que fala isso, que fala, eu não vou conseguir ser aprovado, eu não vou conseguir passar em concurso porque eu trabalho, porque eu tenho pouco tempo. Quantas pessoas foram aprovadas e não tiveram tempo? Por isso que eu falo, não tem como você. Se você tem pouco tempo, você precisa estar com esses dois elementos presentes no seu dia a dia. A constância e o método de estudo eficiente. Muita gente acha que quem está na frente, quem sai na frente na corrida para se aprovar em concursos, são as pessoas que têm mais horas, mas não é uma corrida de quantidade de horas. É uma corrida de qualidade de estudo. Enquanto você tiver essa crença, esse paradigma de que eu preciso estudar muitas horas,
Se eu não estudar muitas horas, eu não vou conseguir. Quem estuda mais horas do que eu está na minha frente. E aí você fica se comparando com essas pessoas que têm mais tempo para estudar do que você. Muitas delas têm mais tempo de estudar do que você. Às vezes não trabalham, às vezes não precisam cuidar de filhos, alguma coisa nesse sentido. Mas muitas vezes elas estão estudando de forma errada ou de forma aleatória. Quantas pessoas estudam menos que outras e são aprovadas? Então, a partir de hoje, tire esse foco seu da quantidade. Não é quantidade, é qualidade. Qualidade do método de estudo, é a forma como você estuda. Se você trabalha e tem, sei lá, no máximo 2, 3 horas de estudo por semana não, por dia. Então, vamos lá. Se você trabalha e tem no máximo 2, 3 horas de estudo por dia, você precisa focar em 3 elementos. Quais são esses 3 elementos aqui? O primeiro elemento é você saber priorizar. O que é você saber priorizar? Você precisa pegar o edital ali do concurso que você está prestando e verificar qual é o peso das matérias. Por exemplo, eu sei que no concurso X, a língua portuguesa ela tem um peso maior, sei lá, o dobro do peso de matemática. Seja qual matéria for. Você precisa adequar a quantidade de estudo, a proporção de distribuição de tempo de estudo do seu dia de acordo com o peso da matéria, das matérias. Então, se, por exemplo, a língua portuguesa tem um peso maior ali no seu edital, na prova do seu concurso, o seu tempo de estudo de língua portuguesa também tem que acompanhar essa proporção. Não dá para você ficar estudando de forma aleatória, distribuir o seu tempo de estudo de forma aleatória. Se a língua portuguesa tem o peso 3 e a matemática tem o peso 1, o seu tempo de estudo também tem que ser distribuído nessa proporção. Não dá para você, hoje eu vou estudar 1 hora de língua portuguesa e 1 hora de matemática. Não, está desequilibrado. Porque a língua portuguesa tem mais peso. Então, se a língua portuguesa vale, por exemplo, 70% da nota, o seu tempo de estudo, 70% do seu estudo também tem que estar na língua portuguesa. Quem tem pouco tempo para estudar todos os dias aí, trabalha, concilia família, precisa otimizar essa parte. Precisa analisar a proporção e aplicar isso. Porque com pouco tempo de estudo, você não tem margem para ficar estudando muito as matérias que têm peso menor. E também não tem margem para você deixar de estudar as matérias que têm o peso maior. Então você precisa tomar cuidado com isso. Priorização é um dos fatores para quem tem pouco tempo para estudar. O outro fator que você precisa levar em consideração é a consistência. Quando eu digo aqui que é possível você ser aprovado em concurso estudando apenas 1 hora por dia, é aquela questão daquele ditado antigo. Quem conhece aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que representa esse ditado? Aquelas pedras, né, nas cavernas que a gente vê, não sei quem já viu aí, aquelas pedras nas cavernas que tem buracos que foram formados por goteiras. Quem pode pensar que a água pode furar uma pedra? Uma goteira? Uma água batendo fraquinha em cima da pedra pode fazer um furo? Pode. Se ela ficar muito tempo pingando naquela pedra, vai furar. Esse é o poder da consistência. Aquela goteira ficou tantos anos ali pingando naquela pedra que ela furou a pedra. Esse é o poder, é o efeito cumulativo das pequenas ações que você toma todos os dias. Se você estuda 1 hora todos os dias, em uma semana você tem, por exemplo, 7 horas de estudo. Em 4 semanas você tem quase 30 horas de estudo. Agora imagina, 30 horas de estudo, bem estudadas, qual é o poder disso? 2, 3, 4, 5 meses, qual é o poder disso? Então,
não subestimem o poder da consistência, principalmente se você tem pouco tempo para estudar. Não subestime aquele 10 minutinhos ali na hora do almoço que você dá uma revisada, que você lê alguma coisa. Não subestime. Porque se você fizer isso todos os dias, isso é poderoso. Um terceiro elemento que você precisa, e um dos mais importantes, por último, estou dizendo, mas não menos importante, como o pessoal fala, é a eficiência. A eficiência do seu método de estudo. Se você tem um método de estudo que você não tem organizado o cronograma de revisões, quando você vai revisar, quando você vai ler apenas a matéria, quando que você vai resumir, quando que você vai resolver questões. Se você tem um método que isso não está organizado, é muito provável que o seu método de estudo não seja eficiente. É interessante que você, ao longo da jornada de estudo, você teste, faça testes intermediários aí. Então, se você está estudando e você, mas será que o meu método de estudo é eficiente? Será que eu estou indo bem, eu estou evoluindo, eu estou memorizando? É importante que você faça, por exemplo, simulados, questionários, para você fazer um teste ali durante o processo de estudo, para você ver se realmente você está evoluindo, você está memorizando o que você está estudando. Se você deixar para testar no dia da prova, você pode se decepcionar. Então, quando você faz, por exemplo, um questionário, um simulado, e isso tem que estar previsto no seu planejamento de estudo. Então, você passa, por exemplo, um mês estudando. E aí você marca que após um mês ou após 2 semanas você vai fazer um questionário sobre aquilo que você estudou. Esse questionário vai te dar embasamento para saber se você está realmente memorizando, guardando aquilo que você já estudou. E hoje em dia é muito mais fácil fazer isso. Antigamente a gente tinha que pegar a matéria, quem é das antigas aí, quem já estuda um bom tempo. Como é que a gente fazia antigamente para a gente testar o nosso conhecimento? Se a gente não tinha acesso a provas antigas ou a simulados, né, que o pessoal dava em cursinhos, essas coisas, a gente tinha que montar o nosso próprio questionário. Então a gente pegava o texto lá, montava umas questões, depois ia resolver essas questões, para ver se a gente estava memorizando, estava guardando. Ia na biblioteca, exatamente. Quem era o tempo da biblioteca? Escreve aí. Hoje em dia, porque antigamente você precisava sair de casa, então você gastava tempo para ir da sua casa para uma biblioteca, gastava um tempo. Depois você gastava mais um tempo para achar o livro que você estava procurando, torcendo que tivesse aquele livro na biblioteca, né? Torcendo que ninguém houvesse emprestado aquele livro, porque se tivesse emprestado você ia perder viagem, ter que voltar para casa. Aí o tempo de você achar o livro, depois o tempo de você sentar, abrir, procurar ali a matéria que você estava procurando, o tempo para você procurar a matéria que você está precisando. Depois que você achou, aí ler, fazer as suas anotações, estudar, resumir e depois voltar para casa. Então veja, muitas vezes para você estudar um tópico pequeno aí, você demoraria 4, 5 horas, uma manhã inteira, uma tarde inteira. Hoje, com a inteligência artificial, em 10 minutos você faz muito mais do que aquilo que você faria numa manhã, numa biblioteca. Em 30 minutos, estudando com apoio, né, de ferramentas da inteligência artificial, aí você consegue acessar conteúdos aí que você demoraria 5, 6 horas antigamente para ir numa biblioteca. Então nunca esteve tão fácil você estudar. Mas quando eu falo que a facilidade que a inteligência artificial te traz para estudar, é a facilidade, na verdade, de acesso ao conteúdo, de acesso a ferramentas. O processo de aprendizado, que é o quê? Você assimilar o conhecimento e depois você resgatar esse conhecimento na hora da prova, a inteligência artificial não faz isso para você. Pelo menos até hoje. Não sei se daqui, sei lá, alguns anos vai fazer. Então a inteligência artificial te facilita muito o estudo, facilita você acessar ferramentas, como eu estou dizendo aqui, que é a ferramenta de você fazer um simulado, fazer um questionário, então a IA te monta isso muito rápido.
para você testar o seu conhecimento, para você verificar, antes de chegar na sua prova, ali no meio do processo, para você verificar, ali fazendo testes intermediários, se você está estudando certo ou não. Então, para quem tem pouco tempo para estudar, a eficiência também é outro fator chave. Então veja, é possível, totalmente possível, porque eu consegui ser aprovado em concurso tendo pouco tempo para estudar. É totalmente possível. Mas você só vai conseguir se você tiver esses 3 elementos presentes: consistência, eficiência. Senão você vai ter sérias dificuldades. E não é porque você tem pouco tempo para estudar que essas questões têm que estar presentes. Quem tem muito tempo para estudar e também não tem um método eficiente, não vai conseguir. Na verdade, a decepção dessas pessoas que têm muito tempo para estudar vai ser maior. Porque elas tiveram tempo para estudar, tiveram tempo para revisar e não foram aprovadas. Então veja, a partir de hoje, essa questão da falta de tempo não é mais desculpa. Porque você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que você precisa realizar para conseguir ser aprovado mesmo com pouco tempo. Terceira pergunta. Eu consigo ser aprovado em concurso sem gastar nada? Então vamos lá. Hoje em dia, na internet, quem estuda aí sabe, quem pesquisa sabe, na internet você tem acesso ao conteúdo programático de praticamente todos os concursos. Todos. Isso já acontecia antes da inteligência artificial. Agora, com a inteligência artificial, você tem acesso aos conteúdos gratuitos aí, que estão disponíveis em várias plataformas, redes sociais. Só que a inteligência artificial, ela te ajuda mais ainda. Ela te ajuda a encontrar esses conteúdos e te ajuda a interpretar se você tiver dificuldade ainda por cima. Primeira coisa, conteúdos já faz alguns anos que os conteúdos da maioria dos concursos estão disponíveis gratuitamente na internet. Então se você acha que, não, mas eu preciso comprar um cursinho com a plataforma online, com todos os conteúdos, lógico. Muitas vezes, esses cursinhos, qual é a facilidade deles? É que eles já trazem separada a matéria, às vezes específica do cargo que você está almejando. Facilita nesse sentido. Mas, se você tiver tempo e disposição, você consegue encontrar toda essa matéria disponível gratuitamente. Então, em tese, você, para conseguir acessar os conteúdos do seu edital, do conteúdo do concurso que você vai prestar, em tese você não precisa gastar nada para você acessar o conteúdo. Não é porque eu comprei esse livro aqui, que é o livro que tem a matéria que vai cair na minha prova, não é porque eu comprei esse livro e a matéria está aqui dentro do livro, está comigo, que essa matéria vai entrar aqui. Ela está aqui no livro ainda. Ela não está aqui. Vocês entenderam? Não é porque você comprou o cursinho com uma plataforma que tem todos os vídeos detalhados do concurso que você vai fazer, é uma plataforma específica do cargo que você busca, tudo certinho, testes, tudo é uma plataforma super completa. O conhecimento está ali na plataforma. Agora, será que só porque está tudo certinho ali, tudo bonitinho na plataforma, isso vai fazer com que você assimile tudo isso? Integre tudo isso dentro de você e depois consiga resgatar isso na hora da prova? São essas perguntas que você tem que fazer. Então veja, você tem acesso aos conteúdos gratuitos na internet. Para acessar os conteúdos você não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada. Só que, é como fazer uma analogia aqui.
Você ter acesso a esse conteúdo que cai na prova é a mesma coisa de você, por exemplo, vou começar a treinar na academia para emagrecer, para ficar forte, beleza. É a mesma coisa de você ter um tênis ótimo, uma roupa ótima, aparelhos de última geração e ir para a academia, com todas essas condições favoráveis. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: o tênis bom, a roupa boa, o aparelho de última geração, a proteína, os suplementos, tudo isso que você tem, tudo isso é capaz de colocar você em forma? Sim ou não? Todas essas condições favoráveis que você tem, né? Todos esses recursos, roupa, tênis, equipamento, suplemento, tudo isso por si só faz com que você entre em forma? Provavelmente não. Aqui é a mesma coisa. Você pode ter o acesso aos melhores conteúdos, aos melhores professores que estão ensinando em vídeo, ou às melhores apostilas. Você pode ter acesso a tudo isso. Mas isso, por si só, não faz com que você assimile esse conhecimento. Não vai fazer com que você consiga lembrar disso na hora da prova. Então beleza. Não, aí agora você me confundiu. Então se eu tiver tudo isso, eu não consigo? Não, veja. É importante você ter o conteúdo bom? É importante. Mas voltando na analogia da academia, é interessante você ter equipamentos bons? É interessante. Suplemento? É interessante. Só que se você não tiver o treino adequado, né, um personal trainer que te passa um treino, ou pela internet, algum lugar que você tem um treino eficiente, e você não realiza esse treino, você não vai conseguir entrar em forma. Então, você vai conseguir ficar forte, emagrecer? Vai conseguir. Desde que você tenha um treino adequado para a tua condição física e, principalmente, você treine. Entre em ação. Se você tiver um treino adequado e entrar em ação todos os dias, treinar todos os dias, você vai entrar em forma. Trazendo aqui para o nosso estudo aqui, para a nossa condição aqui. Se você tiver as melhores apostilas, os melhores PDFs, os melhores vídeos, os melhores áudios, e você tiver um método de estudo eficiente e estudar todos os dias, você vai ser aprovado. Então veja, voltando à pergunta, eu consigo ser aprovado sem gastar nada? Consegue. Porque o conteúdo está disponível na internet. Desde que você estude com constância, estude todos os dias e tenha um método de estudo eficiente. Porque senão você... Todo aquele recurso, quantas pessoas que a gente conversa, vocês devem conhecer. Pessoas que compraram o curso X, a plataforma X, a apostila Y e abandonaram, deixaram de lado. Não adianta. O conhecimento está lá na plataforma, está lá na apostila, no livro. Então veja, é possível você ser aprovado sem gastar nada, desde que você tenha um método de estudo adequado, eficiente e tenha constância. Um método de estudo, você pode utilizar vários métodos de estudo. Um método de estudo eficiente, eu falo eficiente por quê? Porque eu apliquei na prática e fui aprovado com ele, que é o que eu vou mostrar para vocês no dia 23. É um método de estudo, não é o único. Você pode aprender com outras pessoas. Mas é um que eu experimentei e validei na prática. Então vamos lá. Quarta pergunta. Depois dos 40, é possível ainda ser aprovado? Então vamos lá. Essa questão, outra crença, né? outro paradigma a ser quebrado. As pessoas que passaram dos 40, que é o meu caso, e estão querendo ser aprovadas em concurso, querendo estudar, ali, entrar de forma séria ali no estudo para concurso, elas, muitas vezes, elas têm aquele sentimento
de culpa, aquele sentimento de, nossa, eu devia ter começado antes. Eu devia ter começado a estudar lá quando eu tinha, sei lá, 25, 30, 35. Veja, a vantagem de você estudar depois de uma certa idade é que você tem mais maturidade. Então não encarem essa questão da idade como uma limitação, encarem como uma vantagem. Se você já passou dos 40 e está com vontade, tem um objetivo de ter uma vida melhor, ter um cargo público, ter uma estabilidade financeira, você tem muito mais recursos psicológicos, mentais e emocionais para continuar do que se você tivesse lá aos 20 anos. Quando a gente é mais novo, a gente tem tanta coisa na cabeça da gente, tantos objetivos, tantas distrações. Lógico, é que hoje a gente tem muitas distrações também. Mas depois, você, com a maturidade chegando, você consegue entender, e se você conseguir se aliar a pessoas, a metodologias que te ajudam, você consegue excelentes resultados. Porque você já viu o que é passar os anos e você não ter aproveitado as oportunidades. Isso não é uma desvantagem, isso é uma vantagem. Quando você tem 25 anos, 30 anos, você não viu, você não acredita nas coisas. Você fala, eu vou deixar para lá, não vou estudar, não vou fazer isso, vou continuar no trabalho que eu estou, no CLT, que está mais fácil, não vou me esforçar para estudar. Se você já passou dos 40 e está querendo um cargo público, você já sentiu na pele o que é o tempo passar e você não ter aproveitado. Só que não é tarde. Não é tarde. Só é tarde quando o edital do seu concurso diz lá que tem uma idade limite. A maioria dos concursos, a maioria esmagadora dos concursos não tem idade limite. Só é tarde, por exemplo, eu quero prestar o concurso da Polícia Militar, que tem idade máxima de 30 anos. Aí você tem 35. Não, aí é tarde demais. Para a Polícia Militar é tarde demais. Mas para outros concursos, não. E aí o que acontece? Existe uma frase que eu gosto muito, que ela fala o seguinte: o melhor momento para você começar a fazer o que você realmente quer foi há 5 anos atrás. O segundo melhor momento para você começar a fazer o que você realmente quer, que no seu caso é o ser aprovado em concurso, o segundo melhor momento é hoje. Então o que já passou, já passou. É hoje. O melhor momento para você fazer é hoje. Porque daqui 5 anos, você vai olhar para trás e pensar o seguinte: imagina que 2026, imagina que você está em 2030, vai, 4 anos depois. Como é que você quer olhar para trás e pensar assim, como é que você quer olhar para trás e ver você? Uma pessoa que em 2026 não fez nada e está em 2030 da mesma forma que se encontra hoje? Ou você quer olhar para 2026 e falar, não, 2026 eu investi em mim mesmo, eu procurei me aprimorar para estudar e hoje fui aprovado. Você se orgulhar de que em 2026 você conseguiu. Então veja, o melhor momento é agora. Independente se você tem 40, 50, 60. Isso não importa. Muitas vezes se você já passou dos 40, dos 50, uma coisa que faz você sofrer demais e te atrapalha muito é você ficar se comparando com as pessoas mais novas. Então você vai prestar um concurso e você vê que os seus concorrentes são mais novos. Aí bate aquela meio que inveja, meio que... Não importa qual é o sentimento, se é inveja, se é culpa, se é consciência pesada, se é arrependimento. Não importa qual é o tipo de sentimento que você tem, é um sentimento ruim. Se comparar com outros vai trazer um sentimento ruim, um sentimento nocivo, um sentimento que não serve de nada para você nesse momento que está com o objetivo de ser aprovado. A verdade é essa. Então não deixe a comparação com as pessoas mais novas que estão prestando te atrapalhar. Isso não te ajuda de forma alguma. Outra coisa que você precisa tomar cuidado
é você não deixar a confiança que você tem em si mesmo, a sua autoconfiança, ser abalada. Principalmente se você tem, sei lá, mais de 40 anos aí, e já prestou vários concursos e ainda não foi aprovado. Eu conheço algumas pessoas, já tive mentorados que já tinham passado dos 40, já tinham prestado, sei lá, 6, 7, 8 concursos, e eles estavam com a autoconfiança bem abalada. Por quê? Eles acreditaram que a não aprovação deles, eles não terem conseguido serem aprovados em concursos anteriores, era uma prova de que eles eram incapazes. E aí a confiança diminuiu para prestar os próximos concursos. Então veja, não é porque você não foi aprovado ainda, não importa o número de concursos que você não foi aprovado. A história, ela mostra inúmeros exemplos de pessoas que conseguiram sucesso depois de várias tentativas. Eu gosto de usar a palavra tentativa. Tem gente que gosta de usar a palavra fracasso, mas eu acho que não é fracasso. Porque toda vez que você entra em ação e não teve o resultado que você esperava, mas se você entrou em ação e fez, existe um aprendizado. Não é um fracasso. O fracasso acontece quando você não entra em ação. Isso é fracasso. Agora, se você entrou em ação e não teve o resultado esperado, é uma oportunidade para você ajustar o que precisa ser ajustado. Então, se você prestou aí um concurso, 2, 3, ainda não foi aprovado, você precisa verificar o que você está fazendo que precisa ser mudado, que precisa ser aprimorado. Porque se você está estudando da mesma forma que você estudou no concurso que você não passou, a grande chance é de você também não passar de novo. A experiência que você tem com essas tentativas que você ainda não conseguiu, elas têm que te ajudar a ser aprovado nos próximos. Então, cada concurso que você prestou e não foi aprovado, você tem que fazer um exame. Tem que fazer ali o pessoal chama, né, o pessoal e fala de debriefing, tem que fazer um debriefing, fazer um checklist, fazer uma checagem ali, uma avaliação do que você fez de errado. O que você precisa fazer de diferente. Ah, eu não fui aprovado no último concurso que eu fiz porque eu não consegui cumprir o planejamento que eu fiz. Eu tinha me programado para estudar, sei lá, X horas por semana e acabei não estudando por procrastinação, preguiça, sei lá, influência da família, distrações. Então veja, esse é um erro que você precisa ajustar. Ah, eu estudei de uma forma ali que estudei bastante, não foi falta de horas de estudo, mas na hora da prova eu não consegui recuperar isso. Então o problema não foi falta de horas de estudo, o problema foi a qualidade do seu estudo. A forma como você estudou que não te proporcionou a memorização para você conseguir trazer o conteúdo na hora da prova. Então, se você já prestou concurso, você precisa fazer esse exame e ajustar para o próximo. Então veja que, se você já prestou vários concursos, você tem duas formas de encarar essa situação. Se você já é experiente em concurso e ainda não foi aprovado, você tem duas formas de encarar essa situação. Uma forma que é nociva, uma forma que vai fazer você sair do jogo, você ficar empacado e não ser aprovado, é você achar que o passado vai se repetir. Você começar a sentir medo de não ser aprovado novamente. Não é porque você não foi aprovado nas anteriores que você não pode ser aprovado. Como eu disse aqui, a história ela mostra muitos exemplos de pessoas que tentaram várias vezes.
Procura na internet, pessoas que tentaram. Thomas Edison, né, que inventou a lâmpada, conta aí que ele tentou quase 10 mil vezes. 10 mil vezes ele não conseguiu. Atletas que foram rejeitados no início, depois se tornaram campeões. O que eles têm em comum? Toda essa turma tem em comum. Eles têm a persistência. Só que eles têm a persistência junto com um método de estudo adequado. Porque se eles também não treinassem de forma adequada, ou não aprimorassem as técnicas deles, eles também não chegariam ao sucesso. Então eu não sou daquelas pessoas que vai falar para vocês aquele papo motivacional. Não, persista que você consegue, persista que você consegue. Sim, a persistência é muito importante, desde que você tenha um método de estudo adequado. Eu sempre falo, eu repito, para mim a melhor analogia que tem é do lenhador. Se o seu machado está cego, não adianta você ficar o dia inteiro batendo na árvore que ela não vai cair. Você precisa estudar com eficiência. Você precisa aprender a estudar. Quando você aprende a estudar, você presta qualquer concurso. Não existe diferença de estudar para o concurso X para o do concurso Y. Não existe. O que vai diferenciar é as matérias, o peso das matérias, às vezes um pouco mais de ênfase na memorização, dependendo se cai mais matemática, mais história, mais conhecimentos específicos. Mas a forma de estudar é igual para todos os concursos. O método eficiente para você memorizar é igual. Então veja, voltando aqui, para eu não sair da pergunta, né? A pergunta é: depois dos 40 é possível ainda ser aprovado? Você tem duas formas. Se você já é experiente em concurso e ainda não foi aprovado, a primeira forma de encarar isso é você ter o medo de fracassar novamente. Isso vai te bloquear, vai te travar e você não vai conseguir. A segunda forma de encarar isso é que você já tem bastante experiência, você já sabe o que deu errado, você já sabe que você precisa buscar recurso, precisa buscar conhecimento para você estudar de uma forma que te proporcione a aprovação. Você já está experiente. Você já sabe que você não tem tempo a perder mais. Você precisa buscar uma metodologia que realmente já está validada e já consiga te ajudar em pouco tempo, para você não ter que ficar pensando: será que está certo do jeito que eu estudo? Será que está errado? Não. É essa metodologia que já está validada que vai te ajudar. Que se você aplicar, você vai conseguir. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui seu like, já se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai aproveitar tudo isso que a gente trouxe aqui. Beleza? Então, até o próximo vídeo.